do Espírito. Mas era dentro das prisões. Era no momento dos açoites que extraía deles o bom perfume. Que extraía deles ali as virtudes de Cristo, entranhada no espírito deles. Porque dentro da prisão eles olhavam um para o outro e falavam: o que nós vamos fazer? Às vezes amanhã você pode se questionar, pode se perguntar: o que eu vou fazer? Paulo e Silas falaram: vamos louvar e orar. E dentro daquela prisão, a presença de Deus era real. Então a presença, ela não está só quando nós nos reunimos neste lugar, precisamos tomar consciência disso. A presença está dentro de você. Toma consciência disso, saia daqui com essa consciência. Não importa o que nós vamos enfrentar durante o ano, durante a semana, durante o mês, não importa. O importante é eu tomar consciência. O reino de Deus já está estabelecido em mim. Então eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho justiça. O fruto do Espírito já está em você, porque o Espírito habita em você e o fruto é dele. Então no momento, às vezes, da luta, da dificuldade, traz na consciência: a mansidão já habita em mim. O domínio próprio já habita em mim, eu tomo consciência disso. Então eu caminho para desfrutar daquilo que o Espírito já me entregou. Mulher, se você conhecer o dom de Deus, o dom é um presente. Você não me pediria água, você não me daria água, mas você me pediria água. E você vai beber de uma água que você nunca mais terá sede. O sistema, ele te leva para uma fonte de Jacó, ele te leva para uma fonte do homem, onde você sempre vai estar procurando para saciar suas necessidades. Agora, quando você encontra a verdadeira fonte, que é Cristo, amanhã os apóstolos não vão estar com vocês. Amanhã os pastores não vão estar com vocês. Mas eu quero apresentar um que vai estar. Quando eu conheci o Fabrício, eu estava entrando em depressão. Não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de crente, não queria saber mais da esposa. Eu queria, a minha mente, meus pensamentos, meus desejos já eram as coisas do mundo. Eu vim do mundo, me converti e fiquei 20 anos numa igreja aí. Obrigado, Espírito Santo. Não precisa ofender os irmãos, né, irmão? Nos trouxe até aqui. Se não fosse eles, nós não teríamos chegado até aqui. Então a gente nunca pode, né? Precisamos ser gratos. A lei nos trouxe até Cristo. Quando você encontra Cristo, você não quer mais a lei. As práticas da lei. Hoje nós vivemos na lei do Espírito. E quando eu conheci o Fabrício numa conferência lá em Santa Catarina, do Luiz Hermínio, ele bateu nas minhas costas no meio do salão. Eu triste, perdido, sem rumo, sem direção. Eu tinha deixado o ministério da igreja que eu estava. Entreguei tudo, abri mão do salário de R$6.000 na época. Eu pastoreava 2 igrejas. E entreguei no domingo a igreja, na segunda eu fui trabalhar de ajudante, na quarta-feira eu comecei a trabalhar de ajudante de pintor para ganhar R$40 por dia. E aí eu fui passar um processo, porque a edificação é uma construção. Então, quando se fala de edificação, entenda, você está sendo construído, mas segundo o propósito dele. Então, o que está sendo construído em você não é segundo o seu propósito. Na lei do Espírito, nós precisamos chegar para o Senhor com um papel em branco e falar: Senhor, me dá a planta. E não chegar para Ele apresentando a nossa planta. Porque a quem constrói é Ele. Ele constrói em nós, Ele edifica em nós segundo a vontade dEle, a vontade perfeita de Deus. Então, quando nós entendemos isso, que algo já está sendo construído em nós, algo está sendo construído em você durante cada ministração que foi feita aqui nessa conferência, cada palavra, e isso é pela fé. Então, quando eu conheci o Fabrício, ele bateu nas minhas costas dentro do salão lá, quase começando o louvor,
com 2 copinhos de cappuccino. Um para mim e um para minha esposa. Café. A minha esposa, na hora que a gente subiu a rampa, ela falou assim, nossa, tô com vontade de tomar um café. Eu não dei muita... um copinho. Eu nem dei muita bola, não. Vamos lá, depois no final a gente... De repente chega o Fabrício. Com o copinho do café. Aí ele começou, né? O café foi só desculpa. Deus levou ele até mim. Porque quando eu deixei a igreja, Deus usou uma missionária venezuelana, a última ministração que a gente teve, a penúltima na igreja, essa missionária lá, ela falou assim que Deus iria colocar uma pessoa na minha vida que seria uma ponte de uma grande transição. E muitos não entenderam, muitos pensaram que a igreja nossa que ia, né, crescer dentro da cidade. Mas para Deus construir, muitas das vezes, uma construtora, antes dela começar uma construção, ela primeiro vai limpar o terreno. Então não tem como Deus construir nada em você se você não estiver aberto para deixar que o Espírito Santo tire tudo aquilo que não vai fazer parte do plano, do propósito dele. Foi falado aqui, muitas coisas nós precisamos tirar de nós. Precisamos entregar para o Espírito Santo. Falar, Senhor, o que não for do teu plano, do teu propósito. Porque presta atenção, irmãos, você foi criado antes da fundação do mundo. Deus não criou você por causa do mundo. Deus criou o mundo, formou, organizou o mundo por causa de você. Deus não criou você por causa da criatura, da criação dele. Deus fez toda essa criação maravilhosa por causa dos filhos. Nós fomos criados antes da fundação do mundo. Nós fomos criados para um propósito. Então você não está aqui perdido. Você tem um pai. Você veio dele, para ele você vai voltar. Você não vai para o céu, você vai voltar da onde você veio. Porque a sua origem não é terra, a sua origem é céu. O plano original de Deus, você foi criado para ser filho, predestinado para andar em amor. Toma consciência disso, sempre que o mal bater na nossa porta, você precisa conscientizar, eu fui criado para andar em amor. Então eu não vou viver o meu plano, eu não vou viver os meus sentimentos, eu vou viver o plano perfeito de Deus. Então eu começo agora a entrar numa guerra, numa batalha espiritual contra uma natureza má que habita em mim. E o pastor Fabrício me conheceu lá e eu falei para ele um pouquinho da minha história, que eu tinha deixado a igreja, eu estava meio perdido e entrando em depressão e tal. O pastor Fabrício falava assim para mim, Leandro, não faz nada e não fala nada, só ora em línguas. Eu falei, pronto, eu com depressão, perdido. Tinha salário tranquilo, de repente está lutando lá, ganhando R$40, rapaz. E vem um doido, me traz aqui para Santa Catarina e agora eu acho outro mais doido aqui e fala que é para mim só orar em línguas. Falei, ou eu tô ficando louco, de imediato eu pensei assim, agora que eu fiquei mais perdido ainda. Se eu estava perdido, aquela palavra sua, mas é isso que Deus quer. Porque quando você se estabelece o seu próprio caminho, você não encontra o caminho verdadeiro para casa. Se você hoje está nesse caminho, é porque os seus projetos e seus planos um dia deu errado, Deus frustrou eles. Não foi o diabo que frustrou seus sonhos, foi o amor de Deus. O amor é violento, como diz o Vagão. Foi chamado ele aqui de Vagão, então por isso que eu estou chamando ele de Vagão. Quem nunca deu? Atira a primeira pedra, irmão. Tinha irmão atrás da casa lá sozinho. Pra ninguém ver. Eu vi. Então, eu quero contar algo para vocês, irmãos, que aí nesse processo que eu voltei para Franca, né? Aí acabou o congresso, você volta para a tua realidade. Sem povo, sem igreja, quase sem família. E aí eu vinha na minha memória só aquelas palavras do Fabrício. Só ora em línguas. A minha esposa já pegou de imediato, né? Pá. E aí aquilo veio nela. E ela ficava assim pra mim, ora em línguas. Aí que me dava ira mesmo. Quando ela mandava orar em línguas, eu ficava virado, eu ficava endemoniado.
Eu já tô querendo largar dessa mulher. Essa mulher agora só mandando eu orar em língua. Quer saber disso aí mais mesmo, não. É como foi falado aqui, né? O negócio vai contagiando. E aí eu comecei a praticar devagarzinho, escondido dela, né? Porque o orgulho estava aqui dentro. O homem é orgulhoso, mas ele não dá o braço a torcer na frente da mulher. Uma hora que vai para trás da casa e começa. Aí vem a mulher. Porque é a mulher que está pedindo, então ele não quer fazer. A gente muitas das vezes é orgulhoso. Então, nesse processo que eu comecei a praticar oração em línguas, o Espírito Santo começou a me mostrar os meus defeitos. E me mostrou que eu era um Naamã. A minha igreja, o meu povo. Eu descia da porta da igreja, já tinha uns cones na porta da minha igreja que ninguém podia parar a vaga ali, mas se parasse era 30 dias de banco. Eu descia do carro, o irmão já pegava minha maletinha preta de couro, ia na frente e eu atrás. Eu entrava na igreja, a igreja cheinha de gente, trabalhando em célula. E aí o Senhor começou a me mostrar que as minhas motivações por qual eu exercia e trabalhava no reino de Deus. Que a minha motivação, quem me conduzia, que me dava entusiasmo, era um espírito chamado Mamon. Eu trabalhava por dinheiro. Pelo que a igreja podia proporcionar para mim. E o Senhor um dia falou assim para mim, você vai deixar tudo isso aqui. E eu vou te levar para um caminho. E o caminho com Cristo, muitas das vezes, irmãos, é tomar a cruz. Só que a cruz com o Espírito Santo, ela se torna isopor. Se torna prazeroso. Sofrer por uma causa verdadeira. Sofrer por uma causa verdadeira. Você sabe que tudo que você enfrentar na sua trajetória, mas é por uma causa verdadeira. E aí nesse processo tudo, abri mão de salário, de igreja, o Senhor começou a me mostrar que quem me conduzia, me guiava era o espírito de Mamon, eu fazia pelo salário. E as minhas motivações de cuidar, de pastorear, aí o Senhor começou a me dar palavras, Pedro, você me ama? Amo. 3 vezes. Então no princípio do amor, agora você pode cuidar da minha igreja, ela não é sua, ela é dele. Então eu entendi que para pastorear no reino, no governo do Espírito, o princípio precisa ser o amor. E o amor não é esse amor fantasiado que o mundo colocou, que o sistema colocou. O amor que Cristo nos apresenta é sofredor. É o suporte que foi falado aqui. O Espírito Santo me ensinou que uma conferência como essa, eu tomo a consciência de um filho maduro, então eu chego no Fabrício e falo, Fabrício, como que está o caixa, o fechamento? Porque essa responsabilidade não é sua, ela é nossa. O evento não é seu, é nosso. Eu faço parte da conta. Se está vermelho, eu quero fazer parte. Eu quero assumir a responsabilidade. Porque o filho, ele só caminha por aquilo que o pai está dando. Quando ele amadurece, ele caminha pelo propósito. Então você se torna um provedor no reino de Deus, ao invés de ser um consumidor do reino de Deus. E aí ele começou a me mostrar que eu era orgulhoso, que eu era avarento, que eu fazia... Então começou um processo, um trabalho em mim, dentro de mim. E esse processo foi um tempo, irmãos. Eu fui para Aracaju, fiquei morando lá 3 meses, onde o Fabrício morava. Eu creio que para mim foi um tempo, porque lá ele me ajudou muito nesse entendimento. Me mandou o livro, quando eu estava em Franca, que eu vim embora, ele me mandou o livro do Dave Robson. Eu li, eu comecei a estudar esse livro também, que fala muito sobre a vida no poder do Espírito, da oração em línguas, o propósito. A questão é, irmãos, que muitas pessoas vêm no entusiasmo de, tô saindo da religião, tô saindo do sistema, agora tô entrando na graça, e a oração em língua, ele começa, mas a questão é perseverar. Não adianta você saber. Jesus falou assim, vocês examinam a Escritura porque vocês pensam que nela tem a vida eterna. Ele está falando, vocês examinam. Tem muitas pessoas aqui, irmão, como eu, a gente conhece a Bíblia. Você cita versículo por versículo, mas a questão é que Jesus em João 5,39 fala, vocês examinam. Mas no verso seguinte ele fala assim, mas vocês não vêm a mim.
para que tenha vida. A vida de Deus não está o quanto você conhece da Bíblia, está o quanto você se relaciona em espírito com Jesus. A vida está no relacionamento, não é no conhecimento, porque conhecimento o diabo tem da Bíblia. Ele cita a Bíblia para você, ele distorce a palavra para te enganar. A questão é o quanto você tem relacionado com ele em espírito. Eu quero apresentar um Jesus para você que amanhã, nesse horário, ele vai estar com você. E se você se relacionar com ele, ele vai falar de coisas para você que você não ouviu aqui, mas ele vai falar de coisas para você que ainda está até por vir. O que o ouvido não ouviu, o que não desceu o coração do homem, entende? O que o homem não viu, o que o homem não sentiu, o que não desceu o coração do homem. Porém, a nós está sendo revelado por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Ele é uma fonte. E ele tem muito mais para você do que uma simples conferência. Ele tem mais para você. Nós apontamos a fonte, Fabrício. Agora o bebê dela é você. Não tem como. Nós não podemos beber por vocês. Nós apontamos o caminho. O Fabrício apontou o caminho para mim. Nesse processo que eu vim embora de Aracaju para Franca, eu cheguei em Franca, né? Aí vem o sentimento, né, da frustração. Eu deixei a cidade, fui embora, chegava lá em Aracaju, tirava foto. Eu amo Aracaju. E mandava pro povo de Franca, né? Quem diz, eu nunca mais volto. Daqui 3 meses eu tô voltando igual um cachorrinho caído da mudança. Aí o Satanás, a seta do cão, bombardeando a mente, porque a gente enfrenta a guerra do homem na mente, irmãos. Mas eu quero dar uma notícia para você. Paulo diz que hoje nós temos a mente de Cristo. O inimigo hoje está atacando a mente das pessoas. Quantas pessoas estão tomando, ficando demente, uma demência na mente, ficando loucas. Entende? Foi falado aqui a renovação da mente. Eu preciso renovar, eu preciso entender. A minha mente é um lugar onde eu vou refletir, onde eu vou pensar, onde eu vou discernir as estações que eu estou. É na minha mente. Eu tomando a consciência que hoje eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é sobre o plano dele, não é sobre o nosso plano. Ele vai apresentar para você o plano do Pai. Ele diz para os discípulos, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou nessa terra para fazer a vontade do meu Pai. Jesus não veio aqui para bajular você, para agradar você. Jesus veio para o cumprimento de um plano, de um propósito. Quando ele diz naquela cruz, está consumado, ele está dizendo assim, ó, tudo que foi profetizado, pregado, falado a meu respeito na lei, eu consumei. Eu cumpri, não há mais nada a ser feito. E agora um novo mandamento vos dou. É a pomba com a folhinha de oliveira nova. Novas coisas, novo mandamento, vinho novo. Acharam até o 8º pão aqui. E se esconder, bolora, viu, irmão? Esconde não que vai bolorar. Ele é por propósito. Aí eu voltei de Franca, aquela frustração, né? Nossa. E muita gente vinha, mandava mensagem, o que você fez? O que você arrumou? Foi entregar a igreja. A igreja era sua. Você é louco, você que construiu. E aí a seta, e eu lembrava das palavras, só ora em línguas. Eu cheguei em Franca, deixei a minha esposa na casa da minha sogra, aí nós voltamos, ficamos morando 9 meses no fundo da casa da minha sogra. 2 cômodos. Não, 3. Cozinha, sala e o quarto. Eu, ela e a Flavinha. 9 meses. Aí eu deixei ela, no outro dia eu fui para Minas, para a fazenda da minha mãe, e eu fui já com a intenção, eu falei, eu vou brigar com Deus. Cheguei lá e eu comecei a beber umas biritas, bebi, chorava, eu chorava, e brigava com o capeta, brigava com Deus e falava, Chacatarabanaya, recalabá, recalababá, recalababá. Tonto.
E eu ficava macho, eu orava para dar unção mesmo. Ai, 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 ai. Pensa num crente doido. Mas tava totalmente embriagada, mano. Dos dois vinhos. Ai, 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 decô, capeta! Você não vai me endoidar, não! Checa lá. Fui andando pras estradas, deitei na estrada lá, dormi, irmão. Era de tardezinha, eu acordei uma meia-noite, eu dormindo na estrada. Tonto. No meio do mato. Eu abri o olho. Cabeça arrebentando, irmão. Misericórdia, que trem do cão. Estourando minha cabeça de dor. Eu sentei assim no barranco, assim, eu já comecei só a chorar. O Espírito Santo me pegou. E ali o Espírito Santo falou pra mim assim: você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele falou: agora você está pronto do jeito que eu quero você. Quebrado, sem destino, sem propósito, sem planos, sem planta. Eu era um pastor que todo final de ano eu fazia a lista e falava: irmão, faz seu projeto de vida. O que você quer? Casa, carro, lancha, jet ski. Põe no projeto, irmão. Eu apresentava para Deus todo ano o meu projeto. E o Espírito Santo falou: agora você vai apresentar para mim um papel em branco. E eu vou pôr nele o meu projeto para você. Aí o Senhor falava assim: você só te peço uma coisa. Fala em línguas. E eu xarabalabala. Aí eu quero entrar aqui com vocês, que eu quero dar uma receita para vocês pro dia de amanhã. Rapidinho, irmãos, porque hoje a gente tem que ir embora, então eu creio que até 5 horas estamos terminando. De chegar em Franca. Calma. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim, são os filhos de Deus. Quem tem um guia aí? Eu tenho um guia. Só pode ter um guia, viu? Não pode ter mais de um, não. Às vezes você já buscou tantos guias, mas eu quero te apresentar um guia da verdade de Cristo. Amanhã você, como eu falei, nós não vamos ter às vezes esse calor da igreja, do ajuntamento. Mas nós temos o calor do Espírito Santo queimando dentro de nós. Então amanhã você vai andar, você vai trabalhar, e o Espírito Santo vai estar lá com você te guiando, te conduzindo e trazendo na sua identidade. Você é filho. Você não é mais gentil, entendeu? Você não é mais brasileiro, você é filho de Deus. Quando nós nascemos do Espírito, nós nos tornamos um filho, homens espirituais. Por que espirituais? Somos guiados hoje pelo Espírito de Deus. Então, o nosso governo não é mais esse governo terreno, irmãos. Para com essa bobeira de ficar brigando aí por causa de governo da direita, da esquerda. Para com isso, seu governo é aqui, ó. Isaías profetizou que o governo de Cristo é um governo de paz eterna. É um governo que vai julgar essa terra não pelo que vê e nem pelo que ouve. A nossa justiça terrena, ela é muitas das vezes falha, cega, mas a justiça de Deus não. Então você já foi inserido das trevas para esse governo, o governo do Espírito. E o governo do Espírito, que é o governo de Cristo, é um governo de paz. É um governo de justiça, mas daquilo que é verdadeiro de Deus. E Deus não fez acepção de ninguém. Deus ama tanto da esquerda como da direita. A partir do momento que eu tomo partido de um governo terreno, eu não estou compreendendo e entendendo o governo do Espírito, porque Jesus veio até para os romanos, Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os gentios, Jesus veio para nós. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus defendendo uma cultura judaica. Jesus era judeu. Você vai encontrar Jesus na Bíblia cumprindo toda a lei de Moisés, mas estabelecendo a cultura eterna. Cumprindo a lei de Moisés e apresentando a lei do Espírito. Então ele veio para o cumprimento. Quando ele
consumou, ele diz assim, ó, tudo que foi profetizado e falado eu cumpri, pronto. Só que agora eu vou estabelecer um governo novo. Que vocês agora vão ser guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito. Romanos 8 fala que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E o que é uma inclinação? É você se prostrar ao governo do Espírito, ao comando do Espírito. Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, ele te capacita, ele te habilita a você saber discernir em meio a tantas vozes que nós temos hoje dentro da palavra, a discernir a voz do Espírito e a voz de Jesus. Ele te habilita, ele te capacita. Aqui nós estamos no Distrito Federal, né, uma cidade de muita campanha. Se faz campanha para quê? Para eleger. A partir do momento que aquela pessoa ele foi eleito, ele está habilitado a uma autoridade legal sobre a vida dele para o cumprimento de um propósito. E o cumprimento do propósito de uma pessoa eleita, terrenamente falando, é em prol do povo. Seria para abençoar o povo, para ajudar o povo. E quando a Bíblia fala que nós não seremos, nós somos eleitos de Cristo. Quando o Espírito Santo me apresentou e falou, filho, você é eleito, você não precisa mais de campanha. Campanha é para quem quer ser eleito, você já é eleito. Quem é eleito não precisa de campanha. Se faz campanha para ser eleito. Então, se você anda fazendo alguma campanha, é porque você ainda não entendeu que você é um eleito do Senhor. Ele te elegeu para um cumprimento, irmão. E pronto. Toma consciência disso. Você é filho. Você é eleito. Sua identidade hoje é eterna. É filho de Deus. Entende? Jesus, quando ele foi ser gerado, ele não foi gerado por José e por Maria. De Jesus para trás, toda mulher estéril, Deus mandava o homem deitar com a esposa e daquele relacionamento sairia a promessa. A mulher estéril iria dar luz. Mas quando chega em Maria, por que o Senhor não poderia falar para Maria, Maria, deita com José e vocês vão gerar um filho e ele vai ser o Salvador? Porque ele precisava ser gerado pelo Espírito, porque só após a ressurreição de Cristo que nasce a igreja espiritual. Por isso que ele fala para Nicodemos, necessário é nascer do... Mulher samaritana, não é agora onde nós devemos adorar, é no monte, é em Jerusalém, não. Os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando agora, esse é o tempo é agora. Vão me adorar em espírito. Então eu não posso fazer isso por você. É você em espírito e você em sua verdade. E se você conhecer a verdade que é Cristo, a mentira não terá mais lugar em você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 Coríntios 14, quando eu comecei a ter a compreensão da prática da oração em línguas, nós estamos num processo, irmãos. A vida com o Espírito é um andar no Espírito. Andai em Espírito e não cumprirei as concupiscências da... Então eu só venço a carne pela poderosa presença do Espírito. Nossa carne é mortificada pelo Espírito. Quando eu ando em Espírito, quando eu me inclino para o Espírito, para as coisas do Espírito, a minha carne ela vai sendo mortificada. Toda a raiz de amargura, de ira, de maldade, de engano, vai sendo matado em nós. E vai nascendo em nós agora uma natureza do Senhor. Porque o ministério do Espírito é levar eu e você ao plano original, voltar eu e você se tornar a imagem e a semelhança do Pai que nós perdemos. É Ele quem nos convence.
Então, quando nós entendemos, porque a gente tinha a oração em línguas como um mover, numa presença, eu orava em língua e pronto. Não, existe a oração em línguas para a igreja. Então, a oração em línguas na igreja, Paulo ensina que haja intérprete, para que as pessoas novatas não venham pensar que vocês são doidos. Mas existe uma oração que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a quem? Então essa não é para a igreja. Porque a oração e que haja intérprete é para a igreja, para o povo, para o homem, sim ou não? Mas ele fala de uma oração que não é para o homem, é direto com Deus. E em espírito, minúsculo, nosso espírito do homem, fala de mistério. O que é mistério? Aquilo que ainda está oculto ao nosso entendimento e aos nossos olhos. Então, quando eu pratico a oração, ela vai trazer em mim a edificação. O que é a edificação? A construção do plano, do propósito verdadeiro de Deus em mim. Que foi criado esse plano antes da fundação do mundo. Deus criou você antes da fundação do mundo. E Ele tem um plano para você. E só o Espírito de Deus que pode gerar e construir em você o plano eterno do Pai, porque quem estava no conselho de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que hoje está com a noiva dele aqui na terra. Quem conhece a mente do homem, a não ser o Espírito do homem? Quem conhece a mente de Deus, as profundezas de Deus, a não ser o Espírito de... E ele falou assim, quando o Espírito vier, Jesus falou, é necessário que eu vá. Diga comigo, é necessário. Então é algo que é para um cumprimento. Já estava estabelecido. O Filho vem, cumpre a lei, cura, liberta, o povo crê que ele era o Filho, vence a morte, agora estabelece o segundo Adão, para nos dar o direito de voltar a se tornar a semelhança, o plano original de Deus. Mas para nós não ficarmos perdidos como um dia eu estava, Ele enviou o Espírito Santo para me guiar e para trazer todos os dias na minha consciência, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então naquela cruz, Jesus estendeu a mão e ele ali se tornou maldito. Porque na lei existia a maldição da lei. Então se você cumprisse a lei, você era abençoado, Deuteronômio. Mas se você não cumprisse tudo que estava escrito, todas também, aquelas maldições viriam sobre vocês. Até a terceira, quarta, quinta geração. Quando Jesus, naquela cruz, ele quebra a maldição, ele se tornou maldito para fazer eu e você hoje a promessa de Abraão. Em ti, todas as nações, todas as pessoas se tornarão benditas. Benditas. Ele venceu a sua maldição para te tornar um bendito do Senhor. Então a sua herança hoje não é de maldição. Maldição foi lançada na cruz. Hoje você é herdeiro com Cristo. Aleluia! Então toma consciência que hoje você é filho bendito de Deus, herdeiro de tudo aquilo que é do Pai, por intermédio do Filho Jesus Cristo. E aí ele envia quem? O Espírito Santo. É necessário que eu vá para o Pai. Porque quando eu for, eu enviarei quem? O Espírito da verdade. E o Espírito vai falar tudo o que ouviu de mim. O Espírito revela em nós a natureza de Cristo. O plano de Cristo, e Cristo sendo revelado em nós, Ele entrega em nós, Ele habilita nós com a chave do reino, assim como foi com Pedro. Quem tu diz que eu sou? Tu é Cristo, Filho de Deus, pois a ti agora eu entrego a chave do reino. Você está habilitado para entrar agora, você foi agora eleito para entrar e governar em lugares que você não tinha autoridade. Então eu quero declarar aqui nessa manhã, que aqui está saindo homens, mulheres eleitas de Deus, com chave do reino de Deus, aleluia, para você ligar, para você desligar, na sua casa, na sua cidade, estabeleça o governo de Deus, estabeleça o reino de Deus. A mensagem de Jesus era sobre o reino. A mensagem de Jesus não era sobre o homem.
A mensagem de Jesus não é sobre uma placa, uma instituição. A bandeira é Cristo, igreja. A bandeira é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí a oração em línguas para edificação, que é a construção, começa a gerar em mim. Então, quando a gente começa a praticar a oração em línguas, vai começar a ser revelado em você toda a sua natureza. E aí a gente começa a entrar naquele processo que o Espírito começa a expurgar de nós tudo aquilo que estava escondido. Ele começa a revelar o quanto você, às vezes, é avarento. Não digo que você é, estou falando por mim. Quantas vezes você é mentiroso. E ele vai revelando. E às vezes ainda por um tempo, que é um caminhar, é um andar, a gente ainda tenta fazer algumas coisas. Mas o Espírito da verdade é o único que tem o poder de convencer eu e você das nossas mazelas. E quando ele convence você por si próprio, diz: eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa vida. Eu quero viver o propósito, eu quero viver o plano verdadeiro de Deus. E aí quando o Espírito convence eu, convence você, nós então agora estamos prontos, habilitados para receber todo o direcionamento que o Espírito tem para nós. Aí o Espírito vai soprar os filhos de Deus. E os filhos passam agora a ser guiados por quem? Pelo Espírito de... Se você ler as cartas de Paulo, estuda bastante as cartas de Paulo. E quando a gente pega também o livro de Atos, e você vai estudando capítulo por capítulo, a gente vai chegando ao entendimento que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, né, que era as boas novas, o reino de Deus, a vida no Espírito, eles tinham uma preocupação, assim como Jesus falou um dia: necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Quando eles chegavam numa igreja, a primeira coisa que eles perguntavam: vocês já receberam o Espírito de Deus? Porque eles entendiam que a igreja do Senhor, ela precisa ser guiada pelo Espírito. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. Eu preciso aprender a ser guiado pelo Espírito. Porque não é em todo momento que nós vamos estar junto com os nossos irmãos para nos ajudar. Vai ter momento que é só você e ele. Vai ter momento de você tomar uma decisão de repente, que é você e ele. E se você não se relaciona, se você não aprende a ouvir, a discernir a voz dele, no momento de repente, você vai ouvir às vezes a sua voz, o seu ego, o seu eu, a ira. E todos os frutos, todo o dom de Deus que ele nos deu, é para nossa edificação e para nossa proteção. O amor te protege, a mansidão te protege. Quantas pessoas, por não ter o fruto do Espírito, já morreu hoje numa briga de trânsito, por não ter o fruto da mansidão e do domínio próprio? De falar: oh, eu errei, me perdoa e tal. Não, eu estou na minha razão, e pela razão perdeu a vida. Então hoje nós não vivemos mais pela razão, nós vivemos pela fé. Porque pela razão você está no seu direito. O filho pródigo chegou para o pai e falou assim: ó, eu quero o que é meu direito. O pai deu, é direito. E a gente, no nosso direito, a gente vai brigar, a gente vai matar, a gente vai ofender, porque eu estou no meu direito. Mas Cristo hoje nos chamou para viver pela... Então, eu abro mão do meu direito, porque hoje eu sou guiado pelo Espírito. Entende? Então, pela fé, a gente vai estabelecer o governo de Deus, o propósito e o plano eterno de Deus. A igreja de Jesus, ela vai brilhar nas trevas. A igreja de Jesus vai ser luz, é na escuridão. Se a igreja não tomar consciência de quem ela é, quanto mais as coisas for funilando daqui para frente, os filhos verdadeiros vai ser agora como a calça do pastor Valtinho, tá parecendo um vagalume a calça dele. Eu brinquei com ele, falei: irmão, você ganhou uma calça maravilhosa. Porque a calça dele é cetinha, irmão. Tá brilhando. Ele tá no pano mesmo. A gente vai se tornando o Espírito de Deus, ele vai trabalhando em nós, ele vai lapidando, ele vai gerando em nós
a natureza de Deus, o caráter de Deus. Então, no momento que você vai ser, às vezes, confrontado, entende? O que vai sair de você vai ser o bom perfume de Cristo. Como que eu vou exalar o bom perfume de Cristo se eu não me relaciono com Ele? Aqui cada um pode estar com uma marca de perfume, não é? Se eu abraçar o pastor Mário e ficar bastante tempo juntinho dele, abraçadinho com ele, eu vou extrair dele o quê? O perfume dele. Então, se eu não me relaciono com ele, em espírito e em verdade, irmãos, um momento difícil amanhã, você não vai ter o perfume de Cristo para exalar, irmãos. É como um gatinho, que as pessoas dentro da igreja olham, tá bonitinho, mas se você pisar no rabinho dele, ele vai te mostrar as garras. Então a prática, ela vem pela fé. E a oração em línguas, ela é uma oração que ela é pela fé, porque o seu espírito, ele fica infrutífero. O seu espírito não tem consciência, não tem entendimento, e não pode ter, porque se tiver, nós vamos orar só aquilo que nós queremos, só aquilo que nós necessitamos, só aquilo que nós estamos precisando. Então, por isso que Paulo falou, o que eu farei? Eu orarei no espírito, mas também orarei na conhecimento. Paulo, ele tinha a prática das duas orações. Ele orava com intercessão, ele orava com aquilo que o espírito dele entendia, compreendia, ele orava pelos irmãos. Mas se a gente vai ver a oração dos apóstolos, presta atenção, sabe qual é a sua oração hoje? Quem está pedindo pão, pedindo coisas terrenas, são os pagãos. Ele fala, por que vocês estão ansiosos pelo comer e o beber? Quem faz isso é os pagãos. O vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar, não é o oitavo pão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua? Porque o Pai sabe do que você precisa. Ele é seu Pai. Então hoje nós vamos buscar a nossa oração, a oração dos apóstolos. Sabe qual era? Paulo. Você pega Paulo orando nas cartas dele. A oração dele era, Pai, a minha oração é que os olhos dos meus irmãos se abram. Que os olhos do coração deles se abram. Para que eles possam chegar ao entendimento, à compreensão das riquezas que estão escondidas em Cristo Jesus. Entende? Ele orava para que os olhos nossos se abrissem, para que nós possamos chegar ao entendimento, à compreensão do plano de Deus, do reino de Deus. Igreja, existe um plano estabelecido para a igreja, para a noiva nessa terra. Jesus falou, o que eu recebi do Pai, eu agora estou passando a vocês. O bastão, Valtinho, foi passado. Foi liberado o bastão para quem? Para os filhos, para a igreja do Senhor. E qual é esse bastão? A mensagem de Cristo, a mensagem dos apóstolos, qual era? O reino de Deus. Estabeleceu o reino na sua cidade. Estabeleceu o reino na sua casa. Estabeleceu o reino na sua faculdade. Você é um que vai levar a justiça verdadeira de Deus. Que vai levantar uma bandeira e mostrar tanto para a direita, para a esquerda, para todos, que na cruz ele acabou com as inimizades. Na cruz, ele tornou todos nós um só povo. E ele o cabeça dessa família. Então eu quero nessa manhã, irmãos, falar para você, deixar para você, volta para sua casa com essa consciência. Você é um eleito. E o eleito, ele tem algo para ser cumprido por intermédio dele. Você não foi eleito por homens. Você foi eleito por Cristo. Para ser um defensor do reino de Deus. Para ser um que vai levar a bandeira do reino de Deus.
Não é a conferência de Brasília, não é a conferência de Franca. Não é nada sobre isso. Ah, agora como que é? Como vai ficar? Não. É o reino dele. Nós estamos aqui em prol do reino dele. Entende? Vamos estabelecer o reino dele. Somos habilitados para isso. Há uma unção de Deus sobre os filhos. E eu quero dizer para você que você só vai conhecer mistérios de Deus, sabe, pela inclinação do Espírito. Quando você se inclina para Ele, você se rende ao governo dele. E você agora fala para o Espírito Santo, me ensina a pastorear, me ensina a evangelizar, me ensina a amar. Romanos 5:5 diz que até para nós amar a Deus, o amor do Pai foi derramado em nossos corações. Até para nós amar Ele, precisa ser por intermédio do Espírito. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito. Jesus foi batizado pelo Espírito. Jesus foi guiado nessa terra pelo Espírito de Deus. Isaías profetizou em Isaías 9:11. Se você ler esses 2 capítulos, você vai entender sobre o governo e sobre o Espírito de sabedoria que estaria sobre Jesus. Espírito de paz, Espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortalecimento. O espírito de fortalecimento está em você. Você é forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você só precisa tomar consciência para você desfrutar daquilo que já é seu. Ele já te deu. A mansidão está aí, o domínio está aí. A força do Senhor está aí já dentro de você. Mas como eu não tomo consciência disso, as fortalezas que nós enfrentamos é na nossa mente. As fortalezas que o Espírito está quebrando hoje é dentro de nós. De entendimento, de doutrinas que fomos ensinados. E Ele está descortinando. E conforme Ele vai descortinando, os mistérios vai sendo revelado. A nós está sendo revelado por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Então nessa manhã eu quero incentivar vocês, irmãos, a prática da oração em línguas. Não viva só do que você conhece. Ah, eu já conheci, um dia me falaram, eu pratiquei um tempo, mas agora eu não preciso mais. A revelação parou, o mistério parou. Porque a oração em línguas é a oração do Espírito. Quando eu oro, eu não falo a homens, mas eu falo a Deus. E em espírito, eu falo mistérios. E quem ora em línguas, edifica a si. Por que essa oração ele dá lá em Marcos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será? E esses sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Expulsarão demônio e falarão novas. Essa oração ele deu para dentro da igreja ou para fora da igreja? Ide por todo mundo. Para dentro ou para fora? Por quê? Porque para mim estar lá fora, exercendo os meus dons, eu preciso me edificar. Então eu ando eu viajo, os meninos do Piauí estão aí. Nós temos 9 horas de estrada. Há momento que a gente brinca, tudo lá, mas há momento que a gente... Eu vou me edificar. Eu vou dar o meu espírito para que o Espírito de Deus possa construir nele o que ele quer. E aí, de repente, você vai ler a Bíblia, você encontra outra Bíblia dentro. Você vai falar com o irmão, você está liberando coisas que estão saindo de dentro de você que você não está entendendo. Quando vocês estiverem diante dos reis, não se preocupe, que o Espírito de Deus falará por vocês. Esse é um homem interior que nasceu do Espírito. Você só abre a boca. Então, o falar em línguas não é algo que eu vou trazer para você. Está dentro de você. É você que fala. É você que abre a boca e checa. Ah, pastor, mas eu nunca falei. O pastor Célio, numa pregação dele das mais antigas, ele diz assim que a oração em línguas é mais ou menos assim. O nascimento no Espírito. Uma criancinha, quando ela é bem pequenininha, você fica assim, a mamãe chega e fala, fala mamãe, fala mamãe. O papai chega e fala papai, fala papai. É disputa para ver qual que a criança vai falar primeiro, não é?
Aí a criança de repente chega e fala, papai, mamãe, angu. Chama o papai e a mamãe de angu. A gente fala papai, mamãe, angu. Só que vai chegar aí, eles ficam, fala papai, fala tiozinho, fala cachorrinho, e a gente fica ali, né, falando, e aquela criancinha vai repetindo. Ela nasceu. Só que vai chegar um certo momento que o papai vai falar assim, fala papai. Ele vai falar assim, bola. Porque agora ele tomou a própria linguagem dele. Vai chegar um momento que o espírito da tua própria língua. Mas se você não falar, você vai entrar no campo da incredulidade. E a oração em línguas, ela é pela fé. Ou você fala e desfruta e entra em mistérios, segredos ocultos de Deus, ou você vai ouvir falar, eu já ouvi sobre isso. E não vai experimentar o que só você falando você vai vivenciar. Você vai viver na sua vida. Então nessa manhã, irmãos, eu quero incentivar nós aqui um tempinho. Nós estamos numa escola. Nós estamos aqui com pessoas, filhos de Deus. Então aqui nós podemos orar em mistérios. Nós não vamos escandalizar ninguém. E eu quero incentivar você, se tem alguém aqui que não fala em línguas. Quem nunca falou em línguas? Ou todos falam? Quem nunca falou? Quero incentivar você. Todos aqui? Maravilha. Então quero convidar todos vocês a gente vir aqui na frente. Nós vamos... Só que eu quero ensinar, eu quero passar algo para vocês que foi comigo, para mim. Que pode servir para você, mas isso não é uma regra, uma doutrina. O falar em línguas, até um certo tempo, eu tinha assim, né? Eu podia ficar assim, ó. Até que um dia um irmão sentou na minha mesa e falou assim, ó. A minha esposa já tinha falado disso, né? Mas ainda tem uns resíduos dentro da gente que a gente às vezes não usa não escuta de casa. E o irmão falou assim, não, irmão, você para falar em línguas, o falar, se você estudar, pesquisar, o falar é emitir som. Tem que ter som. Só que nós vivemos por fé, então tudo que nós fazemos hoje devemos fazer por... Então quando eu oro, eu preciso orar com fé. Não é orar por orar. É em espírito e em... Pode chegar mais para frente, irmão. Quero que você chegue aqui, que isso aqui vai pegar fogo. Porque nós vamos entrar em mistérios. Tem pessoas aqui que vai ter revelação. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo vai começar a mostrar a sua natureza. O Espírito Santo vai começar a revelar para você. É como uma luz. A luz, ela tem o propósito dela, o que é? É clarear. Quando nós oramos em línguas, tudo que está ainda embaçado, confuso em nós, começa a ter clareza. A luz traz clareza. Mas quando você não ora por fé, você vai ficar aquela oraçãozinha, sabe assim, frouxa. Quando tá acabando a gasolina. Mas quando você ora com fé, precisamos entrar nesse lugar com fé. A oração em línguas com fé. Dá o nosso espírito para Ele. Dá o nosso corpo para Ele. E se derramar e se entregar e falar, Espírito, gera em mim o teu plano e o teu propósito. Você não precisa entender, que se você entender, você vai orar o que você quer. Mas eu estou apresentando para você um plano que é do Pai para você. E o caminho deles são muito melhor do que o nosso caminho. Os projetos deles são muito mais altos do que os nossos projetos. Nós hoje temos como algo de valor nessa terra o ouro. Quando se fala de ouro, né? Como já foi falado, a visão do ouro. A gente olha e fala, meu Pai, imagina a cidade santa, ruas de ouro, muros de pedras preciosas. Mas quando nós chegarmos lá, irmãos, isso tudo está na palavra, para trazer na mente do homem aquilo que tem valor para nós hoje, terreno. Mas quando nós chegar lá, diante de Jesus, tudo que é matéria não terá valor diante da luz de Jesus Cristo. Diante da riqueza que está na pessoa dele.
Entende? Então na nossa mente, tudo aquilo que tem valor para nós hoje, diante dos segredos de Deus, isso tudo começa a perder o valor. E agora o que passa a se tornar e ter valor para nós é o plano dele. E isso só é gerado em nós por intermédio do Espírito de Deus. Então, se eu não praticar, se eu não permanecer nesse princípio, para minha edificação, entende? O Espírito vai revelar, ele vai trazer para nós até o que está por vir. Ele vai guiar você, o Espírito guiava os apóstolos. Ora, não é hora de ir, agora é hora de ir. Não é hora de fazer, agora é hora de fazer. A obra do Senhor precisa ser feita por intermédio do Espírito de Deus. Porque senão nós iremos fazer a nossa obra. A obra do homem, do achismo, o que eu acho melhor, o que eu penso que é melhor. Não, eu não vou mais estabelecer o que eu penso, o que eu acho. Eu vou estabelecer o que ele quer, porque o que ele quer é o verdadeiro. Jesus fala assim, pô, preciso, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a sua. Ele veio para um cumprimento, você está nessa terra para um propósito. Você faz parte do plano que foi estabelecido lá no céu. Você faz parte do plano no teu estado. Vocês fazem parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Nós não viemos aqui por um acaso, nós viemos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe nesse lugar para dizer para nós, aleluia, vocês já estão habilitados, então exerça o que foi confiado a vocês. Feche os seus olhos, querido. Não é uma regra, mas é um direcionamento que nós estamos tendo nessa manhã. Ei. Você vai orar de uma maneira que às vezes você ainda não orou. Os filhos vão ser guiados pelo Espírito. Você pode se render hoje para ser guiado por Ele. Teremos muitos homens de Deus nessa terra que vai ministrar em nós. Vamos aprender muito na mesa, nas conferências. Mas o melhor de tudo isso é você na segunda, na terça, na quarta, está sendo guiado por Ele. Porque você não vai precisar de uma fonte do homem. Você não vai precisar mais do poço de Jacó. Porque você encontrou a fonte verdadeira. Então todos os dias você tem água fresca. Todos os dias você tem água pura, água limpa. Daquilo que vem direto do trono do Senhor. É só você chegar diante dele. Eu quero agora que você comece a orar. A orar em línguas estranhas. Comece agora, abra a sua boca. Abra sua boca e ora pela fé. Ora pela fé, ora até o teu espírito queimar. Ore até o teu espírito queimar. Vai, se entrega agora, se entrega na presença